O setor público, como o setor privado, tem que estar sempre preocupado em ser mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo, ao lado de ser republicano e democrático. Mas esse objetivo ele tem que ser permanente para todo mundo. Nada justifica o desperdício, tá certo? Qual é o tamanho ideal de um Estado? Por que alguns países possuem máquinas públicas maiores do que as outras? Quais contradições envolvem o Estado ser maior ou menor? Para ajudar a responder a essas e a outras perguntas, recebemos hoje em mais uma entrevista da Problemas Brasileiros em parceria com o Canal Brasil, ambos realizações da FEComércio São Paulo, a especialista em gestão pública e consultora independente para organismos multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, Evelyn Levy. Evelyn, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, sou eu que agradeço essa oportunidade. Evelyn, para começar, eu gostaria de fazer a pergunta inicial, mas adaptando para o contexto brasileiro. Seria possível pensar em um tamanho ideal de Estado para o Brasil, considerando a nossa realidade, as nossas demandas e principalmente a desigualdade brasileira? Bom, Camila, eu vou pedir perdão para você porque eu vou começar tentando mostrar uma definição. Porque eu acho que o que você quer saber é o tamanho da administração pública, que é diferente do Estado, tá certo? O que é um Estado? Eu busquei uma definição aqui. É uma instituição soberana, dotada de poder coercitivo, quer dizer, que tem o monopólio da violência, né? Define normas da vida social de um Estado-nação, que somos todos nós, segundo os valores compartilhados e as relações de poder das classes e dos demais grupos sociais. Quem é que expressa esse desejo da sociedade brasileira? Nossa Constituição. Aqui é que estão inscritos os nossos desejos. Aqui está escrito que a sociedade brasileira quer que se universalize a saúde, que se universalize a educação, que o meio ambiente seja protegido. Esses são os objetivos que a sociedade inscreveu através dos seus representantes na Constituição. Isto é o Estado. Mas não é, acho que isso que você está preocupada, não é? Você quer saber a administração pública. Bom, a administração pública ela tem o tamanho justamente para implementar aquilo que foi expresso como desejo dessa sociedade. Então, se você quer universalizar a saúde através do Sistema Único de Saúde, você tem que, digamos, dimensionar esse sistema de acordo com alguns parâmetros, né? Então, eu acho que nós vamos tratar aqui do tamanho da administração pública. Então, o tamanho do Estado depende daquilo que a sociedade deseja dele. Poderia ser que essa sociedade não desejasse uma saúde universal, ou acesso de educação para todo mundo. Do ponto de vista lógico, isso seria possível, mas não é o caso da sociedade brasileira. Ela escolheu essas coisas, tá certo? Vamos dizer que a sociedade brasileira, ela evidentemente necessita de energia elétrica, não é? Ou outros bens comuns, e ela resolve que isso vai ser feito por empresas privadas, vamos dizer. Mas então é necessário ter regulação, não é verdade? Nós tivemos um processo de privatização grande a partir aí dos anos 95, etc. Agora, são bens coletivos, né? Então, se você não tiver regulação, nós estamos todos, como sociedade, prejudicados, né? Então, é disto que depende o tamanho não só do Estado, como da administração pública. Bom, nesse sentido, então, nesse caminho, especialistas são unânimes ao afirmar que o caminho para uma administração pública e para um Estado mais eficientes
seria necessária uma reforma, né, dessa estrutura, uma reforma administrativa. Apesar de haver divergências, né, de como seria essa reforma, de como deveria ser reformulado, né, reformulada essa estrutura. E por que seria tão necessária uma reforma administrativa na sua visão? Olha, reformas administrativas são, de alguma forma, recorrentes, né? A gente nunca para em algum lugar, né? Mas eu quero fazer um paralelo aqui às empresas privadas. Vamos imaginar uma empresa qualquer em que o proprietário, o dono da empresa, ele veja que o seu lucro está caindo. Aí ele chama um consultor, ele diz, olha, a minha empresa, eu estou cada vez tendo menos lucro. O que você acha que eu devo fazer? Será que o consultor olharia somente para os salários, ou pessoas, etc.? Será que é só isso que se compõe uma gestão privada? Acho que não, não é verdade? Ele olharia para vários aspectos, né? Eu nem falo da estratégia que ele está usando, mas eu falo dos custos, que é a questão da eficiência que você está me perguntando, etc. Então, claro, ele vai olhar o número de pessoas que trabalham, mas ele tem que olhar os processos de trabalho também, né? E isso é tecnologia. Qual é a tecnologia que está sendo utilizada, né? Que pessoas estão sendo recrutadas? Estão sendo recrutadas as pessoas certas? As pessoas estão satisfeitas de trabalhar e, portanto, são produtivas, né? Então, tem uma boa gestão de pessoas ou não, né? Você está perdendo pessoas porque os salários no mercado são maiores do que os seus, tá certo? E o departamento de compras, como está? Né? Está fazendo as compras corretamente, bons contratos? Será que não poderia fazer contratos melhores? Então, eu fiz este exemplo, essa comparação, para dizer que o que se falou recentemente como reforma administrativa só tratou de aspectos de pessoas, que são questões importantes de serem tratadas. E acho também que vários aspectos na gestão de pessoas foram deixados de lado, certo? Que eu acho que a gente tem que olhar também. Então, quais são os aspectos de gestão de pessoas que acho que têm que ser reformados? Nós temos que planejar melhor a nossa força de trabalho. Quer dizer, não adianta mais a gente contratar pessoas para atividades que deixaram de existir, certo? Na medida que a gente está adotando as novas tecnologias, nós vamos precisar cada vez mais especialistas em dados, em blockchain, em inteligência artificial, em plataformas, tá certo? Todas essas tecnologias, elas demandam novos especialistas que não necessariamente já estão no setor público, tá certo? E isso vai ter que apoiar educação, saúde, diversas atividades, tá certo? Mas a gente pode também ter outras mudanças que não só as tecnológicas. Por exemplo, se nós decidimos que nós queremos as crianças em período integral na escola, e realmente todos os estudos indicam que isto é um benefício para a melhoria da educação, que é um objetivo que a sociedade está buscando, talvez a gente tenha que contratar mais professores, tá certo? Porque se você tem meio período e agora vai ter período integral, você vai ter que ter mais gente para trabalhar, não é verdade? Bom, nós precisamos sempre e continuar fazendo capacitação das pessoas, né? Nós temos que nos dedicar à gestão do desempenho,
que foi um assunto tratado pela discussão da reforma administrativa, não é? Agora, não é só avaliação, é gestão do desempenho, né? É dizer para as pessoas o que nós desejamos delas e verificar se de fato elas estão fazendo ou não aquelas coisas, se não estão fazendo, por que não estão, se não têm condições, se precisam ser qualificadas ou não. Isso se chama gestão do desempenho, não é só a avaliação, tá certo? Outro ponto muito importante sobre o qual o movimento Pessoas à Frente vem se dedicando é a seleção de dirigentes, que já existe em vários países. Nós nos baseamos bastante no modelo chileno, por exemplo, né? Está sendo adotado aqui por alguns governos, em algumas secretarias, etc. Ou seja, mesmo que você tenha dirigentes que são escolhidos politicamente, eles deveriam passar por uma seleção para avaliar se tem capacidade ou não para preencher aquele cargo. Isto é fundamental, tá certo? Melhorar a qualidade dos concursos, certo? Ter uma outra visão da mobilidade, ou seja, se você tem muita gente aqui e precisa gente aqui, tirar daqui e botar para cá. Então, é preciso para isso nós precisamos reorganizar nossas carreiras. Nós temos muitas carreiras, em geral, em todos os níveis, não só no governo federal, mas também nos governos estaduais, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito mais no sentido das competências. E a necessidade de competências, elas vão mudando, porque o tipo de trabalho vai mudando e tal, então você tem que ter novas competências. E a ideia de carreira ela é muito fragmentada, é muito segmentada. E se você segmenta demais, você não consegue ter essa mobilidade. Portanto, mudar essa forma de organizar os recursos humanos em carreiras também tem que ser revista. O melhor seria ter carreiras transversais, ou carreiras que podem, ora, trabalhar na educação, ora no meio ambiente, ora na segurança pública, tá certo? Pessoas que vão rodando dentro da administração pública, inclusive trazendo o conhecimento que adquiriu num lugar para o outro. Tudo isto são inovações que poderiam contribuir na área de pessoas, tá certo? E a questão salarial do funcionalismo público, como que você enxerga esse ponto? Salários nossos nos municípios são, em geral, abaixo do setor privado. Nos estados é um pouco abaixo ou parecido com o setor privado. E no federal, muitas vezes, você tem, às vezes, você tem salários que são acima do setor privado. Mas as medianas estão ou abaixo ou iguais às do setor privado, que é um parâmetro que você tem que tomar, porque senão você acaba perdendo servidores públicos também que vão tentar ganhar mais no setor privado, né? E aí você desguarnece, vamos dizer, o setor público. No plano tecnológico, você tem muitas mudanças a fazer, né? Tem que fazer já esse processo já começou a fazer transformação digital, né? E adotar estas novas tecnologias, dados, big data, blockchain, inteligência artificial, que permitam, desde teletrabalho a telesaúde, o que nós temos lançado hoje, a nova carteira de identidade nacional, tá certo? Foi lançada hoje. Então, isso nós temos, faz parte também
de uma reforma administrativa, né? Temos que fazer mudanças também na área de planejamento, orçamento e finanças. Nossa legislação de orçamento é de 64, a Lei 4.320. Nós temos que progredir para um orçamento por resultados, orçamentos plurianuais, tá certo? Também é algo que tem que ser encarado, fazer mais monitoramento e avaliação de políticas públicas, tá certo? Fazer controle de resultados e menos controle de meios, fazer reformas no campo de compras, centralizando as compras, porque isto tem sido demonstrado que é mais eficiente. Então, eu abarcaria aí algumas reformas que compreendem uma reforma administrativa ainda no plano das organizações. Por que é importante que essas transformações também ocorram nas esferas estaduais e municipais, não só na federal? Qual que é a importância disso? O setor público, como o setor privado, tem que estar sempre preocupado em ser mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo, né? Ao lado de ser republicano e democrático. Mas esse objetivo ele tem que ser permanente para todo mundo. Nada justifica o desperdício, tá certo? E estados e municípios também têm que participar e participam. Eles também estão fazendo transformações grandes, até porque a Constituição de 88 delegou para estados e municípios a prestação de serviços mesmo. Hoje em dia, o governo federal presta muito poucos serviços diretamente ao cidadão. Tem só 2 grandes serviços que o governo federal presta. Um é a Previdência, então o INSS, né? É a Previdência, e as universidades públicas. Só aí que o governo federal tem poucas coisas mais que presta diretamente o serviço ao cidadão. Quem presta diretamente serviço ao cidadão são os estados e municípios. E não é por acaso que o número de servidores nos estados e municípios é muito maior do que no governo federal. Se você pegar o conjunto, 10% dos servidores são federais, 30% são estaduais e 60% são municipais, porque você presta muito mais serviços em estados e municípios. E tem que haver muito cuidado. Então, de fato, desde o princípio dos anos 2000, estados principalmente estados, e os municípios, pouco a pouco também, estão preocupados em melhorar a sua gestão, né? Então, é fundamental que realmente estados e municípios se envolvam. Voltando só num ponto da questão da gestão de pessoas, há também um ponto polêmico que é a estabilidade do servidor. Sim. Como que você enxerga esse dispositivo, até a função política dele? A gente tem que entender que a estabilidade do servidor público, ela não é para beneficiar o servidor. Ela existe para beneficiar a sociedade, certo? Você não pode ter um juiz que não tenha estabilidade, tá certo? Porque senão ele vai ser refém de quem está contratando ele, não é mesmo? Ele tem que ter independência. Um dos conceitos básicos da administração pública é que ela tem que ser impessoal, não é verdade? Então, ela não pode, o servidor público ele tem que ter autonomia em relação às eventuais pressões de poder que vêm, seja de políticos, seja de cidadãos mais, de alguma forma, mais fortes que ele, etc. É para isso que serve a estabilidade, tá certo? Aí existe, claro, debate de quem deve ser estável e quem não necessariamente tem que ser. A última reforma que a gente teve foi
compreensiva foi aquela reforma assim chamada gerencial, proposta pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira durante a primeira gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E o ministro Bresser, ele fez um desenho de Estado que era o seguinte: você tem um núcleo estratégico onde são formuladas e acompanhadas as políticas públicas, e nesse núcleo estratégico você tem carreiras típicas de Estado que têm estabilidade, certo? Depois você tem atividades exclusivas de Estado, que no desenho dele era para ser executadas por agências executivas, que teriam também uma certa autonomia e que também são atividades realizadas por pessoas com estabilidade, porque são atividades de fiscalização, por exemplo, Polícia Federal, Receita Federal, quem emite passaportes, que é a Polícia Federal, tá certo? O IBAMA, né? Essas atividades de fiscalização, pelos motivos que eu acabei de explicar, também tem que ter estabilidade. Agora, no modelo dele, atividades não exclusivas, em que é importante que o Estado financie, certo? Que faça políticas públicas, mas não necessariamente realize essas atividades, você teria as organizações sociais. Mas aí, nesse âmbito, você não precisa necessariamente ter pessoas com estabilidade, né? Você pode ter seletistas. Ou seja, onde você não tem o poder de Estado, onde você não tem o poder de Estado, você não precisa necessariamente ter estabilidade. Essa é a visão dele. Não é todo mundo que concorda. Eu nem estou falando das corporações que preferem a estabilidade, claro, né? Mas eu acho que há mesmo alguns especialistas, eu cito aqui o Fernando Abrúcio, que é um grande especialista, ele acha que também seria importante, em áreas como educação, saúde, também preservar a estabilidade, dado que nós temos uma tendência ao patrimonialismo na nossa política, né? Então, não é impossível imaginar que, com mudanças de governo, se queira mudar todo mundo, entendeu? Que dá aula, E aí você, obviamente, tem uma perda muito grande, né? Uma das grandes conquistas feitas na administração pública, indubitavelmente, ainda que a gente critique a forma, é o concurso público, tá certo? A melhoria da administração pública foi inequívoca, tá certo? A melhoria de qualidade, cada vez mais você tem pessoas de mais qualidade trabalhando na administração pública. Hoje estamos revendo como se faz o concurso público. Tem problemas aí que nós precisamos resolver, mas é muito melhor do que a situação que nós tínhamos anteriormente. Tá certo. Olha, muito obrigada. Essa conversa rende muito, é um debate muito rico. Obrigada. Mas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço demais a sua participação, a nossa conversa. Muito obrigada. E também a você que nos acompanhou. Muito obrigada e até a próxima.